Lucas capítulo 16, de 1 a 13, diz assim o texto sagrado. Se você tem me acompanhado, você tem entendido que eu estou aí na esteira de Lucas 15. Terminamos aí semana passada reflexões sobre Lucas 15, então estamos em Lucas capítulo 16, diz assim: disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito, rapaz? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois, o meu senhor, que vai me tirar da administração? Trabalhar na terra, eu não posso. Também de mendigar, eu tenho vergonha. Eu sei que o farei, para que quando eu for demitido da administração, me receba em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores e devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve aí 50, ou seja, diminuiu. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua Palavra, nós mais uma vez pedimos que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale ao nosso coração e que Tua graça e a Tua bondade seja sobre nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós precisamos lembrar, amados irmãos e irmãs, que essa parábola está na sequência da parábola do filho pródigo, ou seja, ela vem lá do capítulo 15. E lá no capítulo 15, como nós já estudamos até de uma maneira exaustiva, nós temos Jesus com aquele embate com os religiosos. E nesse momento de embate com os religiosos, Jesus conta 3 parábolas, como nós já vimos nas últimas semanas. Jesus, aí no capítulo 15, ele vai falar da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e dos 2 filhos que estavam perdidos dentro da casa do pai. E aí nós entramos em Lucas capítulo 16, quando Jesus aqui está falando a respeito do reino de Deus e da administração que nós devemos fazer da nossa vida. Agora veja que interessante que Jesus muda o foco. Jesus não está mais direcionando as suas parábolas, pelo menos essas 3 parábolas iniciais, do bom pastor, da dracma perdida e dos filhos perdidos, para os líderes religiosos. Agora Jesus, aproveitando esse ensejo, Jesus abre o seu leque de informações e ele vai instruir os seus discípulos. Isso é muito importante. Ao mesmo tempo que Jesus fez o confronto e tentou mostrar a realidade do reino de Deus para os religiosos, Jesus também vai cuidar do seu grupo base, que vai se tornar o círculo apostólico que vai dar continuidade à igreja. Então veja que uma pergunta ou uma indagação dos fariseus e dos escribas abriu uma série de oportunidades para Jesus fazer os seus ensinamentos. E por isso que nós, às vezes, na igreja, principalmente eu falo isso, às vezes uma pergunta, uma colocação, uma dica, uma proposta ajuda quem está na liderança e, como eu sempre digo, abre o leque, abre uma série de oportunidades
possibilidade de fazer várias aplicações. Então veja, a questão inicial foi lá em capítulo 15. Jesus está comendo com pecadores, e aí Jesus vai mostrar que os pecadores são importantes, e aí ele vai contar do bom pastor, da ovelha que recebeu o pastor, da pequenina moeda, mas que foi achada, mostrando o valor, dos 2 filhos que estavam em conflito e que foram agregados no reino do Pai, como o Pai deseja a casa cheia. Mas Jesus também aproveita essa temática e vai trabalhar com os discípulos. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar no capítulo 16, verso 1, que Jesus vai se direcionar aos seus discípulos. Agora, o público de Jesus é os discípulos, e Jesus vai falar com eles sobre a administração, mostrando como eles e nós também precisamos pensar na vida, e nós precisamos planejar a nossa existência. Agora, veja que interessante, que é lamentável ver uma cultura mundana desse estilo de vida, entre aspas, que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu, entrando nas igrejas, entrando no contexto das famílias cristãs, e as pessoas deixando essa cultura de displicência, de negligência tomarem conta das suas vidas. Então você pergunta para alguns crentes, fala assim: como que está a sua vida? Fala assim: estou vivendo, estou seguindo o fluxo. Como assim? Ou a gente pergunta, né? Que é muito comum aqui no interior paulista, e aí a gente fala até com sotaque, eu que tenho um sotaque mais caipira, né? E aí, firme e forte? Eu não vou nem fazer o forte, né? Que é o Lucas, que veio do Recife dia desse, já fala forte, né? Forte, parece que veio lá de Piracicaba. E aí, você está firme e forte? Aí alguém fala assim: estou firme e forte que nem prego na areia. Não, não é isso. Porque o salmista, por exemplo, diz assim: firme está meu coração, ó Deus, na tua presença. Então essa história de deixar a vida levar, de não ter muita disciplina, de não ter muito planejamento, de não querer administrar a vida, isso está fora do plano de Deus. E Jesus vai contar isso para os discípulos. Olha que interessante. Por que para os discípulos? Porque os fariseus e os escribas erraram e foram negligentes na própria administração da vida deles. Logo, quem não administra a sua própria vida não pode administrar e não pode cuidar de outras vidas. Então veja que é muito importante a gente ter essa ideia de que nós precisamos ter planejamento, de que nós precisamos ter o princípio claro da administração. A sabedoria bíblica é muito clara ao dizer para nós assim: olha, o coração do homem pode fazer muitos planos, e você que me ouve deve fazer muitos e muitos planos, fazer planejamentos, mas você deve consultar e consagrar tudo ao Senhor, porque a resposta certa vem do Senhor. Então o meu e o seu coração deve fazer planos. Nós devemos pensar na vida e pensar de uma maneira mais administrativa na vida, mas devemos confiar tudo nas mãos do Senhor, devemos depender do Senhor, porque o grande segredo é planejar e colocar tudo nas mãos de Deus, conforme Tiago vai nos colocar em o princípio: se o Senhor quiser, farei isso, isso e isso. Às vezes eu chego para as pessoas e pergunto: ei, qual que é o seu plano? Como que está a sua vida? Como você está administrando os próximos anos? O que você está pensando, sonhando? Quais são os seus horizontes? Para onde você está olhando? Quais são as suas perspectivas? E a pessoa às vezes fala assim: não sei, pastor, para onde que for, está tudo bem. Eu falei: não funciona assim. E essa parábola de Jesus, eu creio até inclusive que é uma das parábolas mais difíceis de serem interpretadas, por conta dessa questão da administração. Daqui a pouquinho eu quero chegar lá, mas Jesus está mostrando para nós o seguinte: olha, você tem que planejar, você tem que administrar a vida. Eu também vou explicar um pouco essa questão da administração, e você tem que planejar tudo e colocar nas mãos de Deus. Você faz o seu planejamento, coloca na mão de Deus, ouve a voz de Deus e diz o seguinte: se o Senhor quiser. Por exemplo, falava com a Kátia, né? A cirurgia era para essa semana, e a expectativa dela, da família e nossa, da igreja, era que fosse essa semana. Não foi essa semana. Se o Senhor quiser, será no dia 10. Porque se o Senhor não quiser, não será no dia 10. Porque Ele que manda. Então nós fazemos planos. Como igreja, temos vários planos.
temos vários planejamentos, mas a administração vai ser dada por Deus, pela voz de Deus. Então veja que Deus conhece os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas palavras, ainda a palavra não chegou à boca, disse Davi, Deus já conhece, Deus sonda o nosso coração, Deus nos conhece muito bem e nós precisamos administrar tudo isso. E nós não podemos fugir da presença de Deus. Então Jesus falando com seus discípulos, mostrando essa realidade, fala, olha, vocês não podem fugir da presença de Deus, logo, vocês precisam entender que vocês são bons mordomos, ou deveriam ser bons mordomos, e eu quero que vocês administrem bem a vida de vocês, para que depois vocês possam administrar a igreja de Deus. Então veja que essa questão da administração é muito importante, porque nós recebemos da parte de Deus dons, daqui a pouquinho eu quero falar sobre isso, talentos, recursos, vida, e a pergunta é, como nós administramos? Como nós gerenciamos aquilo que nós recebemos? É tão importante isso no Evangelho, por exemplo, Jesus vai falar abertamente sobre planejamento e administração quando ele fala de discipulado. Ninguém pode chegar e falar o seguinte, eu vou seguir Jesus e não pensar nas consequências dessa grande decisão. Como, por exemplo, um rei, e Jesus fala sobre isso, que quer empreitar uma guerra contra um outro reinado, e ele não consulta para ver qual é a sua capacidade bélica, qual é a sua capacidade de homens para a guerra. Então, por exemplo, eu quero promover uma guerra, sou um rei, um exemplo, é o que Jesus fala. Eu sou um rei, quero enfrentar um exército de 1000 homens, mas eu tenho 15 crianças. Não faço nenhum planejamento e vou para a guerra. Eu fui para a guerra perdendo. Eu já saio perdendo de menos 15. É isso que Jesus está falando. E aí Jesus, nesse contexto, fala o seguinte, é como uma pessoa que quer construir uma torre. E para ela construir a torre, ela sabe que ela terá que ter muito investimento, muito planejamento e muita administração dos recursos. Mas ela não planeja, ela não fica atenta aos recursos que ela tem, ela começa a torre. Aí chega num determinado momento, ela não tem recurso, ela para a torre, ela não consegue administrar os recursos, a torre fica parada, fica aquele esqueleto, e a pessoa vem passar vergonha, o que vai revelar a imprudência dessa pessoa. Agora, nós precisamos ver os recursos que temos e como nós usamos os recursos que temos, como nós administramos tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Agora, gente bonita, Deus tem nos abençoado e Deus tem nos agraciado com muitas coisas. A pergunta que Jesus faz para nós é o seguinte, como você administra, como você cuida daquilo que Deus coloca na sua vida. Agora, Jesus aqui está nos falando e nos orientando por meio desse administrador infiel e nos levando à reflexão de como nós devemos buscar uma fidelidade na nossa administração da nossa vida, das nossas riquezas, dos nossos corpos, das nossas responsabilidades, visando dar testemunho de que nós tememos a Deus. Então eu quero compartilhar com vocês aí, nesses minutos que eu tenho, pelo menos 3 pontos no texto, dividir esse texto em 3 etapas, e eu quero mostrar para vocês essa verdade. Por exemplo, o Senhor chama e pede contas. Está aí conosco no texto de 1 a 8. É muito interessante, dá uma olhadinha comigo, capítulo 16, versículo 1. Havia um homem rico, é o Senhor, e esse homem tinha um administrador. E esse administrador foi denunciado como que estava defraudando os bens do seu Senhor. Então veja que a primeira informação é que ele era administrador, ou seja, ele tinha que gerenciar, ele tinha que cuidar das finanças e da casa do seu Senhor, mas ele recebe uma denúncia muito grave e as pessoas estão dizendo que ele é uma pessoa injusta, e a expressão bíblica é que ele é um administrador infiel, e isso chega no ouvido do seu Senhor. O seu Senhor tem os seus informantes. Agora, é muito interessante porque nós não precisamos de informantes para Deus, porque Deus conhece, Deus sabe. Então o que Jesus está ensinando para nós é o seguinte: o Senhor conhece e o Senhor chama, e o Senhor vai pedir contas, porque a gente pensa que a gente pode esconder algumas coisas das pessoas, e até conseguimos esconder algumas coisas das pessoas, mas Jesus disse que nada vai ficar encoberto.
Que um dia Deus vai trazer à tona tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Por mais que você mostre uma figura, uma imagem de uma pessoa fiel, Deus sabe se você é fiel ou não. Eu, por exemplo, posso enganar muita gente, mas eu não consigo enganar Deus. Eu posso tentar enganar até as pessoas que me conhecem super bem. A minha esposa me conhece muito, minha mãe me conhece muito, os meus amigos me conhecem muito, mas Deus me conhece muito melhor, porque Deus conhece as intenções. Agora veja o texto, porque o texto mostra para nós que Deus está falando o seguinte para nós: eu conheço e não preciso que ninguém conte para mim. Ninguém precisa contar, porque eu conheço, eu sei. E aí o Senhor, versículo 2, manda chamar o seu servo, esse administrador, e fala para ele a respeito dessas informações a respeito dele, e diz o seguinte: você já não pode mais trabalhar. Eu acho radical essa postura do Senhor, e no fundo eu gosto. Você não tem credibilidade para essa função, então você está fora, você está sendo mandado embora. Basicamente, sabe o que acontece aqui? Esse senhor manda o cara embora e fala o seguinte: você tem 30 dias de, como chama? De aviso prévio e você está fora. Só que a questão é: presta contas da tua administração. Bom, ele está sendo mandado embora. Se ele está sendo mandado embora, ele não precisa dar explicação. Não, mas não funciona assim. E o que Jesus está querendo mostrar para nós nessa parábola é que o Senhor vai nos chamar e vai pedir contas. E aqui, irmãos e irmãs, nós precisamos entender que o Evangelho mostra essa realidade. As pessoas falam o seguinte: não, só Deus pode me julgar. Vocês já ouviram isso? Só Deus pode me julgar. Como se isso fosse tranquilo. A pergunta é: foi fácil para Jesus receber a ira de Deus na cruz? Claro que não. Então que história é essa que só Deus pode me julgar? É claro que só Ele pode julgar. Ele é o justo juiz, é sim. Agora, nós precisamos entender que um dia estaremos diante dele. Eu gosto da expressão de Eclesiastes, do sábio Salomão, quando ele diz o seguinte: porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus vai trazer justiça para todas as obras dos nossos políticos, inclusive aqueles que escondem bem as suas falcatruas, dos crentes que são dissimulados. Deus vai trazer justiça. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: cada um de nós vai dar conta de si mesmo, e o Novo Testamento todo vai mostrar para nós que um dia teremos que prestar conta. Agora, o Senhor conhece o procedimento errôneo desse seu administrador, assim como Jesus está nos lembrando que Deus conhece tudo sobre nós. E aí precisamos lembrar do Provérbios de Salomão, quando ele diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre todos nós. Nenhuma ação sua nesse dia fugiu do olhar de Deus. Uau! Nenhum pensamento meu e seu está alheio à presença de Deus. Deus conhece tudo, cada passo que você deu, cada pensamento, as suas intenções, as suas motivações, tudo chegou à presença de Deus. Assim como a reputação desse administrador chegou na presença do seu Senhor, toda a nossa vida passa como um filme na presença de Deus, porque Ele conhece todas as coisas. E é curioso como Jesus vai dizer para nós que esse Senhor pede contas ao administrador fiel e já desliga do trabalho. E tem muita gente que naquele dia da prestação de contas já vai chegar na fila e onde vai fazer a separação. Lembra? Em outros contextos nós já estudamos sobre isso, quando Jesus fala o seguinte: esse eu conheço, esse eu não conheço. Essa aqui é a ovelha, vem para cá, essa aqui, aparta-se de mim. Não, mas eu era da igreja. Não, você eu não te conheço, está separado. Então haverá sim prestação de contas e haverá sim um desligamento. É isso que Jesus está mostrando para nós. Se você e eu mantivermos uma postura, um padrão de administração marcado pela infidelidade, o seu desligamento é certo. E você terá que prestar conta, ou seja, você vai ter que passar vergonha. Agora, isso é muito sério para nós. Agora, esse administrador, ele revela que de fato ele estava errado mesmo. Ele até reconhece que ele estava
pisando fora da faixa. Versículo 3. Disse o administrador consigo mesmo: o que eu posso fazer se o meu senhor vai me tirar da administração? Trabalhar eu não consigo, eu não posso. Como ele é administrador, convenhamos, vai. Você acha mesmo que ele ia colocar a mão na massa? Você acha mesmo que ele tem habilidade para pegar a enxada, por exemplo? Ele é administração. Ele é ar-condicionado. Não tenho nada contra, tá? Ele é a gestão. Ele está perto do CEO da empresa. Ele está na casa da fazenda. Ele não está na roça. Ele não está no chão de fábrica. Ele fala: vou mendigar? Também não posso. E ele tem uma ideia. E a ideia dele é o seguinte: ele, como administrador, e aqui obviamente é uma questão de fazenda, tinha contato com vários fornecedores. E ele tenta aliviar a barra dos seus fornecedores, falando o seguinte: se eu ajudar os meus fornecedores, eu trago a dívida e o dinheiro vem para o meu senhor, ao mesmo tempo eu faço uma conexão com eles e mostro que eu sou bom. O dia que eu sair da empresa, aqui da fazenda, o dia que o meu aviso prévio chegar, eu tiver que assinar a minha rescisão e ter que ir lá na Caixa Econômica Federal fazer lá o procedimento para receber o seguro-desemprego, eu já tenho onde ir. Eu fico aqui um mês nessa casa, outro mês nessa casa, e ele tem essa atitude. Então, olha, você deve quanto para o meu patrão? Olha, você deve 100, a partir de agora você deve 50, anota aí. Deve 50 e paga os 50. Para o senhor foi bom, porque a dívida teoricamente não seria paga, ele recebeu um pouco. Para o senhor foi bom, porque aquela dívida já estava meio esquecida, então ele recebeu alguma coisa. Para o administrador, ao mesmo tempo, ele fez um agrado, ele fez ali uma politicagem, ele fez uma camaradagem com seus companheiros. E aí é interessante que o segundo ponto é que o Senhor chama e pede responsabilidade. Versículo 8. O Senhor elogia o administrador infiel. E aqui está o ponto mais difícil dessa parábola que eu sofri para entender. Porque ele é infiel. Olha o texto. Versículo 8. Ele é um administrador infiel. O seu caráter é corrompido, ele está fazendo tudo de maneira errada e deturpada, tanto é que ele está sendo mandado embora. Ponto. Mas ele recebe um elogio. Ele está com a vida torta e recebe um elogio. Veja isso. O Senhor o elogia. Agora, nós precisamos entender aqui que ele recebe o elogio, mas esse elogio aqui precisa ser entendido, porque precisamos entender que o elogio está relacionado à prudência do homem e não à sua infidelidade. Esse é o ponto. Ele não recebe o elogio porque ele é infiel. Não, parabéns, você é infiel, continue sendo infiel. Não. Ele recebe o elogio pela prudência. E aí há duas situações diferentes. Essa expressão aqui tem a proposta de prudência. Então, como ele seria mandado embora, por prudência, ele tomou algumas precauções. Então, Jesus está mostrando aqui para nós que uma pessoa, mesmo sendo má, mesmo sendo corrupta, ela pode ser uma pessoa prudente. E na expressão de Jesus é o seguinte: os filhos desse mundo, por vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz. Ou seja, algumas pessoas desse mundo usam mais a inteligência dada por Deus para fazer coisas boas, para ter técnicas de administração da vida, para alcançar os seus objetivos, enquanto os filhos da luz estão dormindo, estão sem critérios ou estão inertes diante dessa filosofia mundana que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Veja que Jesus está falando o seguinte: os incrédulos, por vezes, são mais hábeis, são mais inteligentes, eles planejam mais as suas ações, eles agem com mais estratégias diante das situações cotidianas do que os filhos da luz. Então, por isso, e nesse caso, eles merecem um elogio. Às vezes, os filhos da luz não dão o testemunho que deveriam dar. E você conhece essa realidade. Às vezes nós olhamos para pessoas que administram bem, mesmo sendo más, as suas vidas, as finanças, uma cidade, uma empresa, e a pessoa que é filha da luz, ou seja, uma pessoa salva por Jesus, que deveria brilhar e mostrar a prudência
que vem de Deus não consegue fazer isso. Às vezes a gente vê mais diligência, mais cuidado, veja, mais disciplina fora da igreja do que dentro do reino de Deus. Por exemplo, tem um show em São Paulo, esses shows aí bacana, os Rock in Rio da vida, fala um outro aí, Lollapalooza, vem aqueles artistas bacanas aí lá de fora do país e tal. O que acontece com a molecada? Os adolescentes principalmente, eles montam um acampamento, os caras moram 15 dias antes para não perder a entrada do show, igualzinho os crentes se batendo no portão da igreja e esperando a gente abrir o portão. É assim? Eles são mais prudentes. A gente fica com mais expectativa de assistir o jogo do nosso time de futebol do que com expectativa de assistir o culto e a live da igreja. E não testemunhamos aquilo que deveria ser, de fato, a nossa busca por sabedoria. Porque o mundo tem prudência? Tem. O mundo tem a sabedoria que vem de Deus? Não, não tem. A sabedoria que vem de Deus, só os filhos da luz é quem tem. E os filhos da luz, ou seja, nós os cristãos, é que deveríamos estar brilhando nesse mundo. Nós é que deveríamos mostrar ao mundo como é bom e como é belo viver na dependência de Deus, e como é bom e como é belo administrar a vida, cuidar bem da vida. Os cristãos deveriam ser mais prudentes, deveriam lembrar da parábola do construtor que construiu sobre a rocha e não sobre a areia. Porque às vezes nós construímos sobre a areia e queremos bons resultados e não acontece. Os filhos da luz deveriam ser mais prudentes com o cuidado com seus filhos. É triste dizer isso, mas infelizmente tem pais que não são convertidos, que são mais prudentes do que os filhos da luz. Pai, pega o celular do seu filho, pega o tablet do seu filho, veja o que esse moleque está assistindo na Netflix, na Disney, vigia, cuida. Porque tem gente prudente que está cuidando e nem é filho da luz. Como você está cuidando do seu dinheiro? Como você administra a sua vida? Como você cuida da sua saúde? E aí tem crente falando assim, não, vamos administrar bem. Mas você não administra nem a sua saúde, cara. Desculpa, toma vergonha na tua cara. Faz uma listinha lá na hora que você tem que tomar o remédio. Tenha disciplina. Faça a caminhada que o médico falou. Passa a pomada na hora certa que ele falou. A Natália fica me cobrando agora, foi uma lista lá, tem uma lista, tem o remédio das 9, tem o remédio das 13, tem que ter disciplina, tem que ter prudência. Porque os filhos dessa geração, por vezes, segundo Jesus, são mais prudentes do que nós. Os cristãos, eu diria, deveriam ser mais criteriosos e cautelosos com as suas decisões. A gente deveria falar mais assim, eu vou orar. Me dá um tempo para eu meditar e refletir nisso. Deixa eu pensar se essa decisão se encaixa dentro dos meus critérios. E eu gosto muito do Novo Testamento, porque em vários momentos Pedro fala isso, Tiago fala isso, João fala isso e Paulo também. Sede criteriosos, usem de critérios cristãos, sejam prudentes, não ajam no calor das emoções, não tome decisões com a cabeça quente. Cuidado com seus sentimentos. Até outro dia uma pessoa falou assim, o meu sentimento, eu falei, cuidado, hein, cuidado. Negócio de sentimento, só sentimento. Por isso que a nossa fé é uma fé, segundo John Stott, uma fé que pensa, uma fé racional. Nosso culto é racional. A nossa pregação é racional. Porque esse negócio de sentimento, nosso coração é levado de um lado para o outro. Cuidado, seja prudente. Nas emoções, ou no calor das emoções, você pode tomar decisões equivocadas. Seja prudente. E o que Jesus está falando é o seguinte, por vezes, até os incrédulos são mais prudentes do que os filhos da luz. Você que trabalha numa empresa, por exemplo, você deve pensar e imaginar e se colocar diante de várias situações e pensar assim, como eu posso ser mais prudente?
Como eu posso ser uma pessoa mais transparente para não deixar nenhuma margem para que ninguém pense isso ou fale isso de mim? É uma questão de prudência, é uma questão de transparência. E nós precisamos tomar muito, muito cuidado com isso. E por isso esse texto é extremamente difícil de ser interpretado. Agora, em terceiro e último lugar, o ponto que eu quero trabalhar com vocês para eu caminhar para o final, é que o Senhor chama e pede fidelidade. E Jesus aqui está fazendo o contraste da infidelidade versus a fidelidade. Ele começa contando a parábola dizendo que esse administrador é infiel, mas ele conta isso para os seus discípulos, dizendo o seguinte: ele é infiel. E nós vamos aprender com um infiel a ser o quê? Fiel a Deus. Eu me lembro que na minha adolescência era muito comum, pelo menos lá em Rio Claro, teve uma onda assim de carros que usavam assim, um adesivo. Não sei se vocês se lembram, se também era da época de vocês. Deus é fiel, lembra? Caminhão, Deus é fiel. Vendia em todas as livrarias evangélicas, o pessoal das igrejas colocava no carro. Aí um dia eu cheguei e coloquei assim: Deus é fiel, vírgula, e você? Que Deus é fiel a gente já sabe, a gente já canta isso. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Sempre cantamos isso. A Bíblia toda vai dizer que Deus é fiel. Agora a pergunta é: você é fiel com aquilo que Deus lhe deu, com aquilo que Deus lhe dá e com aquilo que Deus lhe dará? Porque às vezes a gente quer muita coisa da parte de Deus, mas a pergunta é: você já administrou bem aquilo que você recebeu? Porque você quer ganhar mais coisas de Deus, mais bênçãos de Deus, mas você nem administrou bem aquilo que Ele já te deu. Então o que Jesus coloca é o seguinte: o padrão do comportamento cristão é estabelecido pelo padrão e o princípio da fidelidade. O Senhor é fiel e nós precisamos ser fiéis a Ele. Os cristãos, ou seja, os filhos da luz, devem ser fiéis e fiéis em tudo. A fidelidade, amados irmãos e irmãs, está ligada à nossa integridade, aquilo que nós somos diante de Deus. E alguém já disse que fidelidade e integridade é quem somos quando ninguém está vendo, ou seja, só quando Deus está olhando para nós. E esse princípio da fidelidade está enraizado no coração da pessoa. A questão é o seguinte: ou a pessoa é fiel ou ela é infiel. Não tem como ela ser fiel em algumas coisas e em outras coisas ela demonstrar infidelidade. Não. Ou ela é fiel em todas as coisas, ou ela é infiel em todas as coisas. Veja que o padrão de Jesus aqui é o seguinte: dá uma olhadinha comigo aí, por exemplo, a partir do versículo 10. Quem é fiel no pouco? Eu gosto muito que Jesus começa com essa ideia do pouco. Se somos fiéis no pouco, ou seja, nos mínimos detalhes, nós seremos também fiéis nas coisas grandes, nas grandes coisas. Veja que Jesus está dizendo o seguinte: a questão da fidelidade tem que estar ligada com a integridade. Eu sou fiel porque eu sou íntegro a Deus, ou seja, eu sou assim. E eu sou assim nas pequenas coisas, eu sou assim nos pequenos detalhes, nos mínimos detalhes. E quando Deus me der mais coisas ou maiores coisas, eu continuarei no mesmo padrão. É muito lindo isso que Jesus coloca. Se você é fiel no pouco, você também será fiel no muito, porque isso não vai mudar a sua essência. Isso não vai mudar aquilo que você é. Se você consegue ser fiel a Deus na pobreza, por exemplo, o dia que Deus te der condições financeiras, você continuará sendo fiel, porque isso não vai mexer com a sua integridade, porque o seu coração já é íntegro. Entende isso? Então o que Jesus está falando é o seguinte: tem um administrador que é infiel, mas o meu desejo é que vocês sejam fiéis. E a pergunta seria o seguinte: fiéis no que, Senhor? Aí Jesus viraria para nós, Rafael, Carlão, Natália, Jefferson, e falaria o seguinte: fiéis nos mínimos detalhes. Teve um dia aqui no trabalho da igreja que nós estávamos fazendo um serviço e ficou um detalhe. E aí, não sei se você lembra, Rafael, aí eu falei assim para você, falei: então, mas que ninguém vai ver, né, Rafa? A gente falou assim: se a gente colocar a luminária lá, ninguém vai ver, é só um detalhe. Aí eu virei para o Rafael, você lembra disso? Falei assim: mas eu e você sabemos, é o mínimo detalhe. Quando a gente olhar para aquela lâmpada ali, que eu estou olhando agora, a gente vai falar o seguinte: aquele mínimo detalhe foi resolvido e sanado.
Alguém vai falar assim, só uma bobagem, um preciosismo. Para nós não, é um princípio. A gente fala o seguinte, não, quando eu receber um salário bem robusto, pastor, eu serei fiel. Não será, porque se você não consegue ser fiel com o seu salário hoje, nas suas contribuições, na sua devoção a Deus, você não vai ser, porque é um princípio de integridade. Se você é fiel no pouco, você também será fiel no muito. Quem é injusto no pouquinho, é injusto no pocão. Não tem jeito. Se você pega 10 centavos que não é seu, um dia você pega 10 mil. Simples assim. Se você for injusto com alguém da sua família, você vai ser injusto com todo mundo. É um princípio de integridade. O que Jesus está mostrando para nós é o seguinte: você ganha a vida, você ganha os talentos, você ganha os dons, você ganha o seu corpo, você ganha família, você ganha amigos. E a pergunta é: como você administra isso? Como você administra, por exemplo, os seus relacionamentos? Como você cuida da sua esposa? Como você cuida dos seus filhos? Como você cuida da sua saúde? Como você cuida dos seus remédios? Não, eu não preciso mais desse remédio, joga fora. Não, se você é um bom administrador, você devolve na farmácia onde você recebeu, porque tem outras pessoas que precisam daquele medicamento. É só um detalhe. Não é só um detalhe. Para nós cristãos é muita coisa em voga nisso. Como você cuida do seu tempo, como você cuida da sua agenda, como você cuida da sua história, dos seus dias, das suas finanças. Então, o que Jesus está colocando é o seguinte para nós: se vocês não são capazes de cuidar daquilo que é pequeno, daquilo que é efêmero, como vocês querem aquilo que é eterno? Versículo 12. Ninguém, e aí versículo 13 ele encerra: ninguém pode servir a dois senhores. Vocês não podem ter o coração dividido. Não, por exemplo, segunda-feira eu sou fiel, na terça eu não sou fiel, na quarta eu sou infiel, na quinta eu sou fiel, eu vou chegando perto do final de semana, eu tento ser fiel para mostrar para todo mundo. Não é assim. Ou você é fiel ou você não é infiel. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. E tem gente que fica, como a gente falava antigamente, em cima do muro, né? E aí, você é crente ou você não é crente? Fala, e aí, você é salvo, você é de Jesus, você está na bênção, está na corrida da santidade? Fala, tem hora que, entendeu? Para nós não tem meio termo, gente. Ou você é fiel ou você é infiel. Você serve a Deus ou você serve as riquezas. E não poder servir a Deus e as riquezas. Ou seu coração está em Deus e você fala assim: Deus, eu quero administrar bem a minha vida e quero que a minha vida seja marcada pela fidelidade. Marquei alguns pontos aqui para a gente concluir. Fidelidade financeira, fidelidade nos relacionamentos. Seja fiel nos pequenos detalhes com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu pai. Se você falou, cumpra a sua palavra. Fidelidade, por exemplo, nos horários, na palavra empenhada. Como a gente dizia antigamente, no fio do bigode: se você falou e você é crente, o crente não pode ter uma palavra torta, é sim ou não. O que passar disso é procedência maligna. Seja fiel na sua palavra, empenhe a sua palavra e fala o seguinte: eu vou fazer isso porque eu acredito nisso. Seja fiel nos seus compromissos, nas suas responsabilidades. Pare de dar desculpa. Administre bem a sua vida. Cuide das suas amizades. Seja fiel aos seus amigos. Se alguém te trair, o problema é dele, mas você, no que depender de você, tem de paz com todos. Jesus foi traído e chamou os seus traidores de amigo. Quando Judas lá no Getsêmani chega, lá Jesus fala o seguinte: que fazes, meu amigo? Ô Pedro, eu pensei que você era meu amigão, hein? Eu vou continuar te chamando de amigo, tá? Porque eu quero mudar seu coração, Pedro. E mudou. Eu quero que você seja um cara fiel e íntegro. Então, gente bonita, eu preciso encerrar dizendo isso para vocês e para o meu coração. Nós vivemos uma sociedade de infidelidade. E o que vai chamar a atenção do mundo é um padrão de fidelidade. Administre bem a sua vida. Pense, reflita. Como você vai cuidar do seu tempo, da sua saúde, como você vai gerenciar a vida.
E eu queria falar mais tantas coisas, mas o tempo já está bem avançado, tá bom? Que Deus acrescente no nosso coração e nos ajude. Eu sei que esse tema foi bem intenso para nós. A Júlia pede oração.